Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão sobre o estudo bíblico que nós estamos a fazer, um pequenino estudo bíblico. Continuamos no livro de Gênesis, vamos para o capítulo 4. Nós no capítulo anterior vimos que quando o homem pecou contra Deus, Deus proveu um plano para o restabelecimento do homem ao relacionamento consigo. Como o homem tinha pecado, tinha transgredido a lei pela desobediência, pela falta de confiança, houve necessidade de ser enviado um Salvador. Esse Salvador, pela promessa que Deus fez, seria descendente da mulher, por isso a cada filho que Adão e Eva tinham, eles achavam que esse filho seria o Salvador, mas os anos passaram-se e assim não aconteceu. De qualquer maneira, o Senhor Deus, para que eles não ficassem perdidos, depois daquela esperança, daquele plano de salvação que lhes apresentou, ensinou-lhes como é que eles deveriam, ao longo do tempo, enquanto esperavam, e até que esse descendente viesse, como é que eles deveriam pensar, tornar conhecido para outros e manter o espírito firmado nessa promessa e nessa necessidade de sacrifício que o Senhor explicou. Quando Deus disse à serpente, tu lhe ferirás o calcanhar, estava a dizer-lhes que iria haver algum tipo de sacrifício sobre esse descendente. Quando Adão e Eva escolheram roupas para si feitas de folhas de figueira porque se sentiram nus, e nós já vimos que o nu aqui tinha a ver com ser igual à serpente, portanto afastar-se do relacionamento e dos planos, dos atributos de Deus, o homem tentou por si mesmo criar uma roupa que realmente o protegesse, mas nós também vimos no capítulo anterior que Deus lhes fez uma roupa de pele de animal. Portanto, foi a primeira morte que aconteceu depois do pecado, foi a daquele animal para que Adão e Eva se vestissem. Isto aqui simboliza-nos que não são as obras do homem que resolvem a quebra de relacionamento com Deus, é o sacrifício de algum ser inocente, portanto, o derramamento de sangue inocente que vai prover essa possibilidade de relacionamento. Em Hebreus 9:22 diz que sem derramamento de sangue não haverá remissão de pecados. Então havia a necessidade de derramamento desse sangue. Para que Adão e Eva tivessem sempre presente diante deles que tinham pecado, mas que esse pecado, esse corte de relacionamento seria solucionado, o Senhor ensinou-lhes a fazerem os sacrifícios de animais inocentes, que não tinham nada a ver com os pecados, mas que eram demonstrativos do que eles tinham acontecido, do que eles tinham feito, de como as coisas tinham acontecido e de como as coisas se iriam resolver. E então, a partir dali, Adão e Eva ensinaram a sua descendência a realmente realizarem aqueles sacrifícios para lembrar, para estar presente, para entenderem o plano da salvação. Adão e Eva tiveram vários filhos, entre eles tiveram Caim e Abel. Caim seria o mais velho, era agricultor, Abel era mais novo que Caim e era pastor. Quando chegou o momento de eles prestarem um sacrifício ao Senhor, um sacrifício de lembrança, de entendimento, diz-nos a Bíblia que, no capítulo 4, diz-nos a Bíblia que Abel levou o melhor do seu rebanho para oferecer ao Senhor e Caim levou dos frutos da terra. Não nos diz sequer que eram os melhores ou que não eram os melhores. Nós podemos entender que naquela altura a terra, digamos que acabada de sair das mãos do Criador, apesar de já estar sob os efeitos do pecado, os frutos da terra deviam ser esplendorosos, maravilhosos. Mas a Bíblia também nos diz que o Senhor não aceitou o sacrifício de Caim. Agora, não aceitou porque não eram bonitos, não foi por isso. Aceitou o de Abel, aceitou, porque Abel escolheu o melhor, mas não porque um escolheu o melhor e outro não escolheu, mas sim porque Abel apresentou o sacrifício de acordo com os requisitos que Deus tinha ordenado e Caim fez de acordo com a sua própria vontade. Se ele era agricultor e tinha os frutos do seu trabalho, ele achou que apresentando esses frutos estava a ir de acordo com os requisitos de Deus e não estava. Isto aqui mais uma vez nos prova que não são as obras que os homens fazem que nos levam ao relacionamento, ao bem-estar com Deus, mas sim o entender, o receber, o aceitar a vontade de Deus.
Os requisitos que Deus apresenta para uma vida de santidade são os requisitos que nós devemos obedecer. E nós obedecemos esses requisitos não porque temos medo do castigo, mas porque o Senhor prometeu e nos ensinou que era através deles que nós estaríamos relacionados com Ele. Portanto, Caim não foi aceito o sacrifício de Caim. Caim não teve o seu sacrifício aceito por Deus, Abel teve porque procedeu de acordo com a vontade de Deus. O resultado disto nós conhecemos ao longo deste capítulo, porque provavelmente Abel chamou a atenção de Caim pelo que ele tinha feito, por ter feito a sua vontade e não a vontade conforme Deus tinha estipulado, e nós sabemos que Caim matou Abel. Foi o primeiro homicídio. Portanto, nós vemos aqui que depois do pecado houve a morte do primeiro animal para lhes dar roupa, deve ter começado a cair as folhas, devem ter começado a morrer as plantas e morreu o seu filho também. Foi morto porque Caim não gostou de ser repreendido. Normalmente nós não gostamos de ser repreendidos. Nós vivemos tanto no nosso eu, no nós é que sabemos, se eu faço assim e acho que está bem, porque é que não está bem, e esquecemos que as coisas têm que ser feitas de acordo com a vontade de Deus, sejam elas quais forem. Quando nos parecem muito estranhas, nós temos que ver, orar e entender o que Deus quer e confiar que Deus quer o melhor para nós. Nosso estudo para já ficou aqui. Fiquem bem. Até breve.